Como é bom poder estarmos mais uma vez todos unidos, como é bom poder estar aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor junto com os irmãos. Antes de iniciar, propriamente dito, o sermão, a palavra, eu quero dar um breve testemunho sobre semana passada. Para quem não sabe, semana passada teve o Congresso de Jovens e Adolescentes da nossa igreja, lá em Curitiba, e eu estive lá, junto com o pessoal dos adolescentes, e foi uma bênção muito grande. E teve uma coisa em especial que me surpreendeu muito, que eu quero compartilhar com os irmãos, que foi um momento em que era para ter gincana para os adolescentes, e infelizmente o tempo não permitiu. Mas infelizmente eu dizia falando por Mateus, por mim mesmo. Mas olhando pelo lado do Senhor, a gente viu que Ele trabalhou em tudo. Nesse momento que era para ter gincanas, que era para os adolescentes estarem brincando, se divertindo, 22 adolescentes vieram à frente testemunhar o que o Espírito Santo trabalhou na vida deles naquele lugar. O quanto eles saíram transformados, alguns falaram que estavam pensando em suicídio, alguns falaram que estavam passando por momentos de depressão diagnosticada, e foi um primeiro momento em que eles sentiram Deus abraçando eles em muito tempo. Que eles sentiram a presença do Senhor junto deles, que eles não sentiam um abraço, que eles não sentiam um carinho, que eles não sentiam um amor. Por que eu estou testemunhando isso para os irmãos? Porque muitas vezes a gente olha para a próxima geração e acha que não tem mais esperança. Às vezes a gente olha para os nossos filhos e até muitas pessoas já vieram falar para mim e para a Gabi, dizendo, nossa, como vocês têm coragem de colocar um filho no mundo? Vocês têm que pensar muito antes de colocar uma criança no mundo. Mas é por elas, por meio das nossas crianças, que a gente vai poder levar o Evangelho a mais e mais crianças, a mais e mais jovens. Por isso que a gente nunca perca a esperança. Que a gente continue amando os jovens, que a gente continue amando os adolescentes, que a gente continue amando a palavra do Senhor e podendo ensinar os nossos filhos, nossos primos, nossos sobrinhos, seja lá quem for, continuamos ensinando a palavra do Senhor para as próximas gerações. Amém? Vou orar com os irmãos nesse momento. Os irmãos podem permanecer sentados. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por podermos estar aqui, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aprendendo mais a Tua palavra, meu Deus. Por podermos estar ouvindo de Ti, meu Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Que o Senhor está aqui junto conosco, meu Pai, falando aos nossos corações. Nós sabemos que é por meio do Teu Santo Espírito que nós estamos aqui, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos, Jesus. Pois por nossa vontade nós não buscaríamos ao Senhor, mas o Senhor nos move a Te buscar. Por isso pedimos que o Senhor continue nos orientando e nos levando mais e mais perto de Ti, em um nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, eu queria falar hoje com os irmãos sobre viver o melhor de Deus. E quantas vezes a gente fala o que é viver o melhor de Deus, quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, viva o melhor de Deus. Busque viver o que é de melhor do Senhor. Busque ter para a sua vida o melhor do Senhor. Busque viver a perfeição de Deus. Mas quantas vezes a gente já parou para pensar o que é o melhor de Deus? Quantas vezes a gente já parou para imaginar o que é viver o melhor? O que é o que essas pessoas dizem tanto, viver o melhor de Deus? O que é ter o melhor de Deus na nossa vida? Será que é ter uma harmonia perfeita na nossa vida? Será que é ter uma paz que excede todo o entendimento, como diz a palavra de Deus? Será que é ter, como o irmão Braulio leu hoje para nós mais cedo, alegrar-se constantemente no Senhor? O que será que é viver esse melhor de Deus? Por outro lado, tem alguns que vão trazer uma perspectiva um pouco mais negativa da vida e vão dizer, não tem nada a ver com isso. É ter batalha mesmo. É ter dificuldade mesmo, é ter luta. A gente vai lutar, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai ter uma vida ruim, mas viver o melhor de Deus é só ter Deus. É viver uma vida só de negação, porque o cristianismo é sobre negar a si mesmo, e somente negar, e nega, e não existe o melhor de Deus. Não existe. Porque você vai viver uma vida apenas de luta, de dificuldade, de batalhas, e você não vai encontrar alegria. Eu acho que existem esses dois lados e a gente consegue perceber em muitas pessoas trazendo ou um lado muito ou o outro demais. Mas eu acredito que não seja nem um extremo nem outro. Eu acredito que viver o melhor de Deus não é apenas ter paz, harmonia na vida em todos os momentos, mas também não é só viver uma vida de batalhas. Não é apenas viver uma vida de guerra. Não é apenas lutar e se desafiar, mas também é ter alegrias na nossa vida.
Mas então o que seria isso? Eu acho que a gente poderia falar de vários personagens da Bíblia quanto a isso. E o primeiro que eu pensei é Moisés, passando por tantas e tantas dificuldades, fugindo com o povo, tendo seu êxodo do Egito, passando por várias pragas, que também são ditas como bênçãos, porque para o povo foi bênção, mas para o restante de todo o povo foram pragas. Passando por tudo isso e vendo o agir de Deus na sua vida em todos os momentos. Vendo Deus abrir o Mar Vermelho. Ou talvez a gente pensar em Abraão. Abraão que passou tantos e tantos anos buscando um filho e lutando para que tivesse um filho e querendo tanto esse filho, e Deus promete um filho e ele fica anos e anos esperando esse filho, e Deus dá. Mas Deus pede de volta. Mas Deus abençoa tanto que no meio do nada aparece um cordeiro para que quando ele fosse sacrificar o seu filho, ele pudesse dar um cordeiro em sacrifício. Mas também não é sobre Abraão que a gente vai falar hoje. Talvez a gente fosse falar sobre Davi, que passou por tantas batalhas, foi o mais menosprezado dos filhos, foi o menor dos seus filhos, foi o mais pequeno da casa de seu pai, o mais desprezado da casa de seu pai, se tornou um gigante vencendo Golias. Se tornou um rei gigantesco, se tornou o maior dos reis que a gente conheceu de Israel. Mas também não é sobre Davi que a gente vai falar. Até mesmo talvez a gente pudesse falar no Novo Testamento sobre o cego de Jericó, que passou a vida inteira com uma cegueira. Passou a vida inteira esperando um milagre. E ele recebeu o milagre da cura da sua cegueira e viu o melhor de Deus em Cristo Jesus. Mas também não é sobre ele que a gente vai falar. E a gente não vai falar sobre nenhum homem da Bíblia. A gente vai falar hoje sobre uma mulher da Bíblia. E eu convido os irmãos a abrirem comigo a Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu vou fazer um resumo do que aconteceu com Esther até esse momento. Eu creio que a maioria dos irmãos lembram da história da rainha Esther. Eu creio que a maioria dos irmãos conhecem a história, mas eu acho que não custa relembrar. Para quem não lembra, Esther era uma mulher judia, uma mulher que estava no povo do reinado do rei Xerxes, ou também conhecido como rei Assuero, dependendo da tradução bíblica, vai estar ou rei Xerxes ou rei Assuero. É o mesmo rei. Esse império era o Império Persa. E era um império muito grande, era um império muito forte. Era um império que dominava praticamente todas as terras naquela época. E o rei Xerxes, após ele passar uma certa vergonha com a sua rainha atual, que era a rainha Vasti, ele destitui a sua rainha do cargo de rainha. Ele tira a rainha Vasti desse cargo e ele diz: tragam todas as jovens mais bonitas do meu reinado para que eu possa trazer uma nova rainha para ser a minha esposa. Para que uma outra mulher possa ter esse cargo de rainha. E uma das mulheres que vai até lá é a Esther, que é tão conhecida por nós, Rainha Esther. Por que Rainha Esther? Porque ela foi escolhida para se tornar a nova rainha. Por conta da sua beleza, por conta da sua graça. A Bíblia fala que as mulheres passavam alguns meses apenas se produzindo para que chegasse o dia em que o rei escolhesse a sua nova rainha. Tão criterioso era o rei. O tanto que ele gostava de que uma mulher fosse bonita, que a mulher fosse formosa, até porque ele era o rei. O rei de um império muito grande, de um império muito forte, então ele merecia a melhor mulher de todo o seu reinado. Então, a Esther foi escolhida como rainha pelo rei, por conta de sua beleza, por conta da sua graça, talvez até por conta da sua simpatia, já que ela era uma mulher judia, uma mulher diferente, uma mulher que tinha costumes diferentes. Talvez a forma como foi criada foi diferente, e a gente vai ver que realmente ela foi criada por um homem que se demonstrou ser diferente dos demais. Então um dia, Amã, o oficial influente do rei, talvez um do segundo ou terceiro no lugar ali depois do rei, ele é promovido para uma posição de muito grande poder. E ele diz: todos os homens do reinado, a não ser o rei, devem se curvar perante a mim. Devem se colocar de joelhos perante a mim, porque eu sou o maior a não ser o rei. Eu sou o segundo em tamanho a não ser o rei. Então todos devem se prostrar perante a mim. Mas acontece que uma pessoa
decidiu não se curvar perante Amã. É uma história até parecida com a dos amigos de Daniel, quando eles vão se curvar perante Nabucodonosor e escolhem não se curvar. E aqui, o Mardoqueu, que foi um primo de Esther, que cuidou, que criou, é praticamente um padrasto de Esther, um pai de criação de Esther, ele mostra a sua identidade e a sua fé. E ele não se curva perante Amã. No momento em que ele não se curva, Amã se enfurece. Amã se coloca raivoso e diz: não basta matar apenas esse homem. Porque se eu matar apenas ele, talvez mais algum desse povo dele queira fazer a mesma coisa. Mais algum do povo dele queira ser como ele. Então, eu vou decretar e vou pedir para o rei que não matemos apenas Mardoqueu, mas que matemos todo o seu povo. Todos os judeus. Todo o povo judeu. Caso os irmãos também não estejam achando o nome Mardoqueu na sua Bíblia, ele também foi traduzido como Mordecai. Então os dois têm o mesmo nome. Então Amã se enfureceu muito e pediu para o rei emitir esse pedido para matar todos os judeus. E o rei emitiu esse pedido. E o rei assinou. O rei deu o seu anel para Amã e disse: vai lá. Faça o que tem que ser feito, peça para matar todos do povo judeu, sem saber que Esther também era desse povo. Sem saber que a sua rainha pertencia a esse mesmo povo. Diante de tudo isso, após tudo isso acontecer, Mardoqueu chega para Esther e pede para que ela interceda ao rei e diga: rei, não, peça para que eles não matem o meu povo. Peça para que nós não sejamos mortos. A Esther hesita, Esther fica com medo e diz para Mardoqueu que se alguém chegar perante o rei, sem ser chamada, sem que o rei queira, essa pessoa certamente seria morta. Agora que a gente tem todo o contexto, agora que a gente sabe a gravidade da situação em que estava se passando a rainha Esther, a gente pode ler o texto de Esther, capítulo 4, a partir do verso 12. Que diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Vamos orar mais uma vez? Senhor Pai, nós sabemos, meu Deus, que a Tua palavra está falando, meu Deus. Peço a Ti, Jesus, que o Senhor esteja me instruindo e me usando por meio do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que eu fale apenas aquilo que venha da Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor esteja me usando como instrumento em Tuas mãos. E que o Senhor também use o coração de cada um dos irmãos para entender aquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Quando eu olho para essa história tão forte, tão marcante na Bíblia, que para mim é muito marcante, em especial essa passagem, ela me chama muito a atenção. Eu consigo pensar em algumas coisas sobre a rainha Esther, sobre Mardoqueu, sobre Amã. Em primeiro lugar, a rainha Esther ela era uma mulher que ela sabia a importância da sua fé e do seu povo. Ela poderia ter tomado algumas atitudes quando ela foi confrontada. E talvez a gente tome algumas atitudes como essa quando nós somos confrontados em nossa fé, quando nós somos confrontados naquilo que nós acreditamos, quando nós somos confrontados por Deus para tomarmos uma atitude perante o nosso povo, perante a nossa fé, perante a palavra do Senhor. A primeira coisa que ela poderia ter feito é dizer: Senhor, tu és muito injusto. Mardoqueu, tu és muito injusto. Por que você está fazendo isso comigo? Por que eu tenho que tomar essa decisão? Por que eu tenho que me colocar perante o rei?
e interceder perante todo o povo. Porque eu fui escolhido, porque eu preciso fazer isso. E foi uma atitude que nós vimos em algumas pessoas da Bíblia. Moisés, por exemplo, ele questionou Deus. E ele disse: Senhor, eu não consigo falar, eu não consigo dizer, eu tenho dificuldades de fala. E quantas vezes nós nos colocamos assim e dizemos: eu não consigo fazer isso, eu não tenho coragem para isso, eu não tenho coragem para me colocar diante do Senhor e dizer: eu estou aqui pronto para servir. Esther poderia ter feito a mesma coisa. Por mais que a gente possa pensar: não, mas ela não faria isso, não, ela não seria salva, não, ela também morreria. Ela com certeza deve ter pensado: poxa, mas eu sou a rainha. Talvez eu escape. Eu sou a rainha. Talvez eu saia viva. Talvez eu sobreviva, talvez eu consiga depois falar com o rei. Talvez quando ele ver que eu também estou no meio desse povo, ele me salve. Ele me mantenha salvo. Depois, o restante do povo, eles vão conseguir. Talvez algum ou outro escape, talvez um ou outro consiga sobreviver. Nem todos vão morrer. Ela poderia ter pensado isso. E seria justo ela pensar isso, porque nós temos medos, nós temos angústias. Mas se ela agisse dessa forma, ela não estaria agindo conforme aquilo que Deus queria que ela agisse. Conforme aquilo que Deus esperava que ela faria. E a outra opção para ela seria se colocar perante uma serva de Deus e dizer: se eu estou aqui, se eu fui colocada neste lugar, se eu estou nesta posição de rainha, é por um propósito do Senhor. Eu não poderia estar aqui apenas para desfrutar de um banquete grandioso, para que as pessoas dissessem: ó, que rainha, ó, a Esther é uma rainha. Mas talvez eu esteja aqui para um propósito muito maior do que apenas ser a rainha. Assim como José do Egito fez. Quando ele se colocou perante servo do rei, como segundo maior do rei, ele disse: eu sofri, eu passei por humilhação, eu passei por problemas, mas foi para um propósito muito maior em nome do meu Senhor. Quantas vezes nós estamos em locais que a gente não consegue entender por que nós fomos colocados lá? Quantas vezes a gente está em um local que a gente pensa: Deus, por que eu estou aqui? Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Senhor, eu não sei porque eu estou sofrendo isso, porque eu estou passando por isso. Mas quantas vezes a gente se coloca nesse lugar e pensa: independente do que eu estou passando, que o teu nome seja louvado e que eu possa ser servo e que eu possa ser usado aqui também. José foi usado na prisão. José foi usado como segundo maior no reinado, independente de onde ele estava. A rainha Esther, ela se colocou diante de Deus e disse: eu vou fazer o que tem que ser feito, independente do que aconteça. Ela diz no verso 15: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se eu tiver que passar por qualquer sofrimento que seja, eu passarei. Se eu tiver que ser morto, eu morrerei. Se eu tiver que sofrer as dores do Evangelho, eu sofrerei. Mas eu passarei por isso contente, por saber que o Senhor está me conduzindo na sua vontade. Não é fácil nós termos essa visão. Não é fácil nós conseguirmos olhar para tudo que nós estamos passando no momento de dor, no momento de sofrimento e pensar: o Senhor ainda está no controle de tudo. Mas quando nós conseguimos pensar dessa forma, o Senhor transforma todas as coisas. Porque se nós lembrarmos do final da história, Esther conseguiu salvar o povo judeu. Esther conseguiu salvar o seu povo. Apesar da escolha complicada que a rainha Esther tinha, apesar do sofrimento que ela deve ter passado, o choro que ela deve ter chorado, eu imagino a rainha Esther, nos seus próximos dias, sentada com as suas servas e dizendo: vamos orar, vamos jejuar e vamos chorar juntas. Vamos sofrer juntas, vamos lamentar por esse povo juntas. Porque o Senhor me colocou numa posição que eu não posso negar. Onde eu não posso voltar atrás. E muitas vezes nós estamos em posições
que nós não podemos voltar atrás. Muitas vezes nós estamos em posições que nós fomos colocados lá claramente para servir ao Senhor. Claramente para que nós sejamos instrumentos do Senhor naquele lugar. E nós não podemos voltar atrás quando nós estamos em situações como essas. Nós não podemos deixar de proclamar o nome de Deus quando nós estamos em uma situação como essa. E por mais que nós sofremos, nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos sofrendo, nós ainda podemos ter esperança, porque o Senhor está conosco. Amém? Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós muitas vezes sofremos, nos entristecemos. Por quê? Eu não digo Igreja Batista Sétimo Dia de Campinas, não digo Igreja Batista do Sétimo Dia apenas, eu digo a Igreja de Cristo. Eu digo a Igreja do Senhor não como uma denominação, mas a Igreja cristã. Aqueles que buscam ao Senhor. Muitas vezes nós olhamos para ela e nós sofremos. Porque quantos homens da palavra que buscam a palavra de Deus, que estão diante da palavra de Deus, estão crendo na provisão do Senhor? Quantos homens estão crendo que o Senhor vai estar com eles? Que o Senhor vai cuidar da sua casa, que o Senhor vai cuidar da sua família? E eu me coloco nesse lugar. Quantas vezes eu duvidei? Quantas vezes eu pensei, Senhor, agora eu tenho uma filha, o que eu vou fazer? Senhor, agora eu tenho uma casa para cuidar, agora eu tenho uma esposa. O que eu vou fazer, Senhor? Eu não vou dar conta. Eu não consigo. E não apenas isso, eu pensava, não tem como. O Senhor não vai conseguir cuidar. É claro que a gente não pensa diretamente com essas palavras. Eu não pensava, Deus não vai conseguir dar conta, Deus não vai conseguir cuidar da minha casa. É claro que eu sabia que se Deus quisesse, Ele iria. Mas eu pensava, será que o Senhor quer? Será que o Senhor vai ser fiel a ponto de continuar me sustentando, continuar cuidando de mim? Será que o Senhor vai continuar cuidando da minha casa, cuidando da minha família? E às vezes nós duvidamos de Deus. Não diretamente, mas apenas não tendo fé suficiente. E Esther, ela mostrou que mesmo no momento de maior dificuldade, mesmo no momento de maior dúvida, onde ela sabia que a vida dela estava sendo posta em risco, ela sabia que ela poderia confiar no seu Deus. Ela sabia que poderia confiar no seu Senhor. E que o Senhor estaria junto com ela. Quantas mulheres também têm colocado a vida da sua família perante o Senhor? Quantas mulheres será que têm buscado ao Senhor e dito, Senhor, Tu cuidarás da minha casa. Tu é o Senhor da minha família. Eu vou errar, mas o Senhor não errará. Quantas vezes nós temos nos colocado perante Deus e dito, Senhor, Tu és o nosso Deus. E Tu estás à frente de tudo. Tu toma conta da minha vida, da minha casa, da minha família. A nossa fé ela é provada todos os dias da nossa vida. Nós somos colocados à prova todos os dias. Talvez nós não tenhamos que tomar decisões como a da Esther todos os dias, em que não apenas a nossa vida, mas a vida de milhares e milhares de pessoas estão em nossas mãos. Mas nós temos decisões em que a vida espiritual da nossa casa, a vida espiritual nossa, é colocada em risco todos os dias. A partir daquilo que a gente testemunha, a partir daquilo que a gente diz. Por isso, quem será que é Jesus para nós? Quando nós olhamos para Cristo, será que nós vemos como muitos hoje têm visto, como muitas igrejas têm pregado Cristo, como uma pessoa legal, uma pessoa divertida, como uma pessoa que levou a vida de uma forma divertida e legal e que a gente pode olhar para ele e dizer, nossa, olha como Cristo foi um exemplo de vida e nós devemos seguir como um exemplo legal de vida. Como uma pessoa que só pregou o amor, que só pregou a misericórdia, que não pregou a diferença de vida, que não pregou a mudança de caráter. Ou será que nós olhamos então, como os antigos, como os fariseus e os escribas falavam, que Jesus era talvez um profeta, era como Elias.
que era um homem que pregava a diferença de vida, pregava a mudança de caráter, mas também que não era Deus. Mas também que não era o nosso Salvador. Mas que também não era quem fazia a diferença. Ou será que nós olhamos para Cristo e olhamos como Pedro olhou e disse: Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Filho do homem, aquele que veio para me salvar do meu pecado, da minha desgraça, da minha maldade. Tu és aquele que busca a mudança de caráter, a mudança de vida. Quando nós olhamos para Deus e para Cristo dessa forma, nós conseguimos transformar a nossa vida e nós conseguimos, por meio dele, ter mudança de pensamento. Nós conseguimos realmente confiar nele. Nós sabemos que ele veio para nos salvar. Nós sabemos que ele veio para que nós tivéssemos mudança de caráter, para que nós tivéssemos uma mudança completa de vida. Outro ponto que eu vejo aqui muito forte nesse texto é a confiança que Mardoqueu colocou. Em Esther 3, nos versos 3 e 4, diz assim: Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. As regras, aquilo que ele desobedecia, era se curvar-se perante outra pessoa. Mardoqueu sabia que a sua vida estava em risco. Talvez ele não soubesse que todo o povo judeu estivesse em risco. Talvez ele não soubesse que todo o seu povo estivesse passível de uma condenação de morte. Mas ele sabia que ele poderia ser morto. Ele sabia o quanto os reis se adoravam. Adoravam a sua própria vida, adoravam o seu próprio ego. Ele conhecia isso. Mas ele sabia muito mais o poder do seu Deus, o poder do seu rei, o poder do seu Salvador. Por isso, diante disso, ele se colocou como um servo e disse: independente se eu morrer, eu continuarei firmado no meu Senhor. Eu continuarei firme no meu Senhor, no meu Deus. Amã não é meu Deus. O rei Xerxes também não é meu Deus. O meu Deus é o Senhor de Jeová. É o único Deus, é o único Senhor. Além disso, a gente também vê, ainda no capítulo 4, nos últimos versículos, Esther faz algo que muitas vezes a gente esquece. São duas coisas tão básicas da nossa vida, como cristãos, mas que muitas vezes nós esquecemos. Ela mostra uma vida de jejum e de oração. Durante 3 dias, ela jejua e ela ora, junto com as suas criadas. Ela mostra que aquilo não dependia dela. Ela mostra que aquilo não era por força dela. Ela demonstra que ela precisava de algo além do que ela ia dizer. Porque se fosse por ela, o rei poderia mandar matá-la assim, com estalar de dedos. Apenas pelo rei não chamá-la, a chance de ela ser morta já era gigantesca. Imagina ela chegar até a presença do rei. Ela ousar fazer um pedido ao rei. Quão grave poderia ser a situação dela? Então ela diz: por mim eu não vou conseguir. Não comam nem bebam durante 3 dias. Eu não vou comer, eu não vou beber durante 3 dias. Nem eu, nem minhas servas. E ela vai além disso. Ela demonstra uma humildade ainda maior. Porque ela pede: jejuem todo o povo por essa causa também. Jejuem comigo, orem comigo durante 3 dias e 3 noites. Jejuem para que essa ordem, para que o que vai ser feito venha da vontade do Senhor. Eu acho interessante porque quantas vezes a gente tem pedido: irmão, vamos jejuar comigo, vamos orar comigo? Ore pela minha causa. É muito fácil a gente chegar para algumas pessoas e dizer: orem
Ore por mim. Quantas vezes a gente ouve, ora por mim, ora pela minha saúde, ora pela saúde da minha filha, ora para que eu volte para a igreja, ora para que eu tenha forças, ora para que eu saia das drogas. Mas quantas vezes a gente tem dobrado o nosso joelho e orado por um favor de um irmão, e jejuado pelo favor de alguém? Quantas vezes a gente tem se colocado diante do Senhor e dito, eu amo a vida do meu irmão assim como eu amo a minha. Eu quero que a dor dele seja sofrida no meu coração para que eu possa jejuar e orar e lamentar ao Senhor verdadeiramente, colocando a causa dele à frente da minha, amando a vida dele tanto quanto eu amo a minha. E eu acho impressionante o quanto Esther se mostra se colocar diante de Deus e mostra que Deus estava à frente dela, dizendo, eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou pedir para que todo o povo ore e jejue por essa causa. Porque eu sei que mesmo sendo da vontade do Senhor isso, mesmo que o Senhor não queira que o seu povo morra, mesmo que o Senhor queira que o seu povo permaneça, eu preciso dele cuidando de mim. E mesmo quando a gente sabe que o Senhor vai estar à frente, mesmo quando a gente sabe que o Senhor quer que aquilo aconteça, nós precisamos continuar em jejum e oração. Muitas vezes nós temos menosprezado o poder da oração e o poder do jejum. O poder de colocar tudo diante do Senhor. De colocar na vontade dEle. De colocar na força da mão dEle. De colocar para que Ele esteja à frente. Mais um ponto, e para esse ponto eu queria que os irmãos abrissem comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Esther estava, como a gente está falando até aqui, em um estado de vida ou morte. Ela sabia que a qualquer momento ela poderia morrer e todo o povo judeu poderia morrer junto com ela. Ela sabia que ela poderia perder tudo. Perder seu cargo, como a rainha Vasti já tinha perdido. Ou seja, ela tinha uma testemunha de uma pessoa que já havia perdido a sua função de rainha por desobedecer o rei. E ela estava na mesma situação, podendo ser morta, podendo perder seu cargo como rainha. E pensando nisso, eu lembrei de um versículo que ele é muito forte para mim. Que diz assim, Eclesiastes capítulo 7, verso 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Aqui, Salomão, o provável escritor de Eclesiastes, ele fala sobre você ir a uma casa onde há morte e pensar sobre a morte. Mas quando eu leio esse verso, e eu acredito que Salomão deva ter pensado nisso, porque ele era um homem muito sábio, eu consigo pensar o motivo pelo qual você deva pensar na morte. Porque eu acredito que Esther viveu aqui uma dependência de Deus que ela nunca tinha vivido na vida. Por mais que ela tenha passado 6 meses esperando para ver se ela seria a próxima rainha ou não, por mais que ela tenha perdido os pais, ela era órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu, por mais que tudo isso tenha acontecido, em nenhum momento, provavelmente da vida dela, ela se viu tão perto da morte. Ela se viu tão perto de ter todo o seu povo destruído e de tanta responsabilidade em sua vida. Mas nesse momento em que a gente se vê perante a morte, nesse momento onde a gente se vê perante a tristeza, perante o luto, perante a pobreza, perante seja o que for da nossa vida de mal, que pareça ruim, é o momento em que a gente mais se coloca perante o Senhor, onde a gente mais clama a Ele, onde a gente mais se coloca diante dEle e diz, Senhor, se não for Tu, eu não posso fazer nada. Senhor, se não for a Tua mão na minha vida, eu não posso seguir em frente. Eu não posso dar mais um passo na minha vida, porque é o Senhor quem vai me conduzir. E Esther se viu dessa forma. Se viu diante de um Deus que poderia cuidar dela e seria o único que poderia cuidar da situação dela.
seria o único que poderia estar diante dela, poderia cuidar do seu caso. Quantas vezes nós choramos e nos lamentamos por estar passando por momentos de dificuldade, mas nós esquecemos que é nos momentos de dificuldade onde Deus mais se mostra presente. Onde Deus mais coloca a sua mão na nossa vida e mostra que Ele sempre esteve conosco. Que Ele sempre esteve cuidando de tudo. Mas, apesar disso tudo ter sido maravilhoso e ter muitos ensinamentos, tem um verso que é o que mais mexe comigo. Que eu não posso mentir, foi o motivo de eu ter trago esse sermão nessa manhã para os irmãos. Foi o motivo que Deus colocou esse sermão no meu coração, que é o verso 14. Mas a gente vai ler desde o 13, dizendo assim: Mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. E agora o 14. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Por que esse verso é tão forte para mim? Mardoqueu, ele mostrou conhecer verdadeiramente o que é ser um cristão. Mostrou verdadeiramente conhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Pai. Ele se coloca diante de Deus, se coloca diante de Esther e diz: você pode fazer o que você quiser, Esther. Você pode ser nesse momento um instrumento de Deus para livrar o nosso povo. Você pode ser um instrumento de Deus para a salvação. Você pode ser um instrumento de Deus para que nós não sejamos mortos. Mas se você se recusar a isso, Deus vai trazer salvação de outro lugar. Porque o nosso Deus, Ele não nos deixará. Ele não nos abandonará. Ele não nos deixará nas mãos de outro Senhor. Isso aqui prova o que é a confiança verdadeira no Senhor. Prova aquilo que é se derramar diante de Deus e saber: Senhor, seja daqui ou seja de lá, eu não sei de onde virá a salvação, eu não sei de onde virá o livramento, eu não sei de onde o Senhor trará um profeta para falar sobre a Tua palavra, mas o Senhor não nos abandonará. O Senhor não vai deixar a sua igreja morrer, o Senhor não vai deixar com que o Espírito Santo morra dos nossos corações. A Tua chama não vai se apagar, não sei por onde virá. Eu não sei de onde virá o teu livramento, eu não sei de onde virá a esperança, mas virá. Mas a esperança virá. Mas mais do que isso, a palavra do Senhor está dizendo: Esther, você está tendo a oportunidade de ser usada por Deus nesse momento. Você está tendo a oportunidade de levar o seu povo a ser salvo. Você foi colocada nesse lugar por um propósito. Deus te colocou aí por algo. Deus não nos coloca em lugares apenas para que a gente ganhe dinheiro, apenas para que a gente seja feliz, apenas que a gente tenha alegria. Tudo no nome do Senhor tem um propósito. Se nós estamos debaixo da mão dele, há um propósito para isso. Rainha Esther, se você está nesse lugar, você foi colocada para ser instrumento do Senhor nesse lugar. E se nós estamos onde nós estamos para sermos instrumentos do Senhor nesse local. Mas o que Mardoqueu fala é: você tem a opção de ficar calada nessa hora. Você pode ficar calado onde você estiver. Se no meu trabalho eu quiser ficar calado e eu não quiser dizer que eu não trabalho no sábado e ficar quietinho lá e fazer o meu trabalho para que eu não perca o cliente. Se eu não quiser dizer que eu sou um cristão e que eu não aceito certo tipo de coisa no meu trabalho, eu posso ficar calado. Se eu quiser não mostrar a minha fé onde eu estiver, eu posso ficar calado e não demonstrar a minha fé onde eu estou. Eu tenho essa opção, mas o Senhor, Ele continuará usando pessoas, usando instrumentos para que a sua fé, para que o seu nome seja proclamado. E quem vai sair perdendo sou eu. Quem deixaria de ver a graça e a misericórdia do Senhor era Esther. Quem vai perder não ouvindo a palavra de Deus, não sendo instrumento do Senhor, não é o próprio Deus.
A palavra de Deus vai ser usada. A palavra de Deus, Jesus diz que se vocês ficarem calados, as pedras falarão. Mas nós não vamos ficar calados, porque nós queremos ser usados pelo Senhor. Porque nós queremos que o Senhor nos use. Nós queremos ver a graça, a misericórdia e o amor dele em nossas vidas. E não apenas na vida dos outros. Porque o que Mardoqueu fala é: você e a sua família, a família do seu pai morrerão, mas o povo será salvo. Quando nós recusamos ser usados no chamado do Senhor, nós podemos morrer. Nós podemos perder. Nós iremos sair perdendo. Mas a palavra, a missão, o nome do Senhor nunca vai sair perdendo. O nosso Deus nunca sairá derrotado. Mas nós podemos sair. Por isso que nós possamos ouvir a mensagem do Senhor e dizer: eu estou aqui para ser usado. Eu estou aqui para sofrer as batalhas, para passar pelas lutas, e ainda assim me levantar e dizer: Senhor, me use. Senhor, eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um vaso teu, para ser usado segundo a tua vontade, por mais que eu esteja diante da morte, por mais que eu esteja diante da luta, diante da dor, diante da doença, diante da miséria. Nada disso pode parar o amor, a misericórdia e a graça do Senhor. Porque Ele vai continuar sendo fiel. Mesmo quando nós não formos fiéis, Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo o mesmo Deus, mesmo quando nós continuamos sendo homens maus, sendo homens ruins. Nós sempre teremos a oportunidade de negar ao Senhor, mas Ele nunca nos negará quando nós fomos fiéis a Ele. Para finalizar, eu queria ler com os irmãos o Salmo de capítulo 94, o verso 14. Salmo 94, verso 14, que nos diz assim: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Que nós realmente possamos confiar nisso, que o Senhor não vai nos deixar desamparados. O Senhor não deixou Esther desamparada no momento de maior dificuldade, de maior luta e de maior dor que ela passou. No momento em que ela talvez pensou em desistir e pensou que o povo se vire cada um por si, eu vou pensar em mim. Ela olhou para si e disse: quem sou eu para pensar isso? Mas ao contrário, ela se colocou diante do Senhor, orou, jejuou e pediu oração e jejum para chegar junto ao rei e fazer um pedido de misericórdia pelo seu povo. Que nós possamos também sermos fiéis, onde nós estivermos, sempre lembrando de colocar a vontade do Senhor à frente, de colocar a misericórdia dele à frente, o pedir a Ele em primeiro lugar, orar e jejuar e saber que o Senhor agirá com misericórdia quando dever agir com misericórdia, mas que Ele estará à frente de tudo, cuidando de todas as coisas. E que nós sempre lembremos aquilo que Mardoqueu disse para Esther, no verso 14. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Da mesma forma, será para os cristãos. Se nós ficarmos calados, socorro e livramento surgirão de outra parte. Mas nós temos a oportunidade de sofrermos e sermos instrumentos do Senhor para levar a sua palavra mais longe. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé para que a gente esteja orando nesse momento. Senhor Jesus, Pai de misericórdia e bondade, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, sabendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, nós sabemos, meu Deus, que muitas vezes nós temos medo, Pai. Medo de colocar a nossa fé à prova. Medo de nos colocarmos diante do Senhor. Medo de nos colocarmos diante das pessoas e nos mostrarmos como cristãos. Mostrarmos que nós amamos a Ti. Mostrarmos que o Senhor está à frente da nossa vida. Muitas vezes nós temos esse medo. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus muito misericordioso e muito gracioso.
E que assim como o Senhor fez com a rainha Esther, o Senhor sempre mandará socorro e livramento para o seu povo, e o Senhor não deixará o seu povo morrer. Mas nós queremos ser instrumentos em tuas mãos, para que nós também possamos ser esse socorro, para que nós possamos ser esse livramento que vem pelo teu nome, meu Pai. Por isso pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja nos usando, que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas, para que nós, ó Deus, estejamos vendo que nós somos teu instrumento, que nós somos teus filhos, e que o Senhor nos usa mediante a tua vontade, meu Pai. Meu Deus, nós pedimos o teu amor nos nossos corações, e que nós saibamos ouvir mais e mais de ti, dia após dia, hoje e para todo sempre, em um nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém.